Você tava chateado que você não tava me lembrando. Bom dia. Gabriel. Bom dia, lá. Tem que formalizar de novo, né? Começou a gravar agora. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Boa tarde. Gente, nessa aula, geralmente no começo do semestre, que nem aconteceu no semestre passado, eu mostrava o cronograma de aulas para vocês poderem se preparar também, decidir, putz, essa semana eu não vou colar na aula de redação, não. Aí, só que o calendário ainda não está pronto. Então, semana que vem, provavelmente vai estar pronto até semana que vem. Aí eu solto para vocês, e aí fica mais fácil para vocês saberem, tipo, enfim, quando vai ter aula disso, daquilo, se vai Quando ter tem redação redação, redação. surpresa, né? Do nada. Exato, exato. A gente está pensando em fazer umas coisas bem especiais, mas isso daí vai ficar para semana que vem. Gente, na aula de hoje, eu queria. Só uma pequena introdução antes. No primeiro semestre, a gente viu muito estrutura de redação. O primeiro semestre foi estrutura de redação. Agora, no segundo semestre, a gente vai ver principalmente competências de vestibulares, ver os por trás dos vestibulares, conhecer o seu inimigo, a arte da guerra. Não sei se ele falou, o Sun Tzu falou isso na arte da guerra, mas enfim, vocês vão conhecer o inimigo de vocês por trás dos pormenores. Mas é lógico que a gente também vai revisar a estrutura de redação, principalmente porque chegou uma galera nova e também porque a estrutura de redação nunca vai abandonar a redação, então ela sempre vai estar presente lá, pairando sobre a redação. Então, queria começar a aula já jogando um pouco para vocês, vou mostrar uma tirinha. Eu não sei se vocês vão estar vendo essa tirinha. Eu quero que, se alguém puder ler essa tirinha, e depois, a partir disso, responder, seja no chat ou no mic, o que é coerência, ou o que é Eu ser posso ser a coerente. menina? Fica à vontade. Se quiser ter mais Alguém, por de um favor, que tenha ator, uma voz atriz, por grave, favor. sei lá. Então tá. GIF. Ai, as crianças, as pobres crianças, só queriam sapatos novos. Querida, você não pode ver esses filmes iranianos. 2 horas atrás. Tia, que é isso? Um trocadinho. Ai, pá! Não encosta em mim, peste! É sobre isso. Boa, obrigado pela atuação. A atuação é excelente, merece um Oscar. Alguém gostaria de responder no mic ou no chat? Tipo, a partir dessa charge, o que vocês acham que é? O que é coerência? O que é ser coerente? Posso falar? Fica Para mim, vontade. coerência é você ter as mesmas atitudes, quer dizer, que elas vão de encontro com as suas ideias, que você age da maneira que você fala. Boa, interessante. Então, coerência é agir da maneira que você fala. Sabrina mandou no chat, ser coerente é não entrar em contradição. Interessante. O Arthur mandou, ter sentido. Alguém mais gostaria de falar? Mandar no chat, de comentar a tirinha. Eu amo que ela bateu na cara do moleque, ela já tava chorando. É que nem aquele. Eu lembro daquela cena das branquelas, que a menina fica falando, ai, você viu essas crianças magras? Aí ela tava mais interessada para ver os corpos magros das crianças do que, de fato, que elas estavam passando fome. Não sei se vocês viram essa cena, eu acho incrível. Toda vez. Ai, é muito problemática essa cena. Incomoda, né? Essa charge Sim. incomoda. A ideia dela é justamente mostrar incoerência aí na nossa realidade. Muita gente apontar, na charge você tem, né, a moça lá vendo um filme iraniano, falando, se compadecendo aí pelo filme iraniano, pelas crianças do filme, mas simplesmente ninguém se lixando para a pobreza no próprio país. Homem, pode falar que seria alguma coisa relacionada ao Universal? Tipo, ela se baseia, ela sofrer só pelas crianças que são iranianas e não pelas crianças pobres em geral. Acho que ter coerência seria isso, não universalizar as coisas, não sei. Tipo, como se fosse um conjunto, sabe, de matemática. Colocar todos os números lá e não apenas, tipo, aquelas racionais ou naturais, não sei. Pode ser que ela só se... Pode ser que sim, mas pode ser também que ela só se compadeceu porque era um universo ficcional e, enfim, tinha musiquinha e sei lá o quê,
e aí, na realidade, tipo, de fato, assim, viu um moleque pedindo dinheiro e nem ligou, bateu nele. Mas interessante e incomoda. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Trazer mais alguma coisa? Comentar alguma coisa? Se eu fosse namorado dela, não... Eu tenho. Opa. Pode falar. Tem o caso, por exemplo, da Titi, da filha do Bruno Gagliasso com a Giovanna Eubank, que na época que ela adotou ele, tipo, muitas pessoas comentaram, nossa, que incrível, adotar uma criança de outra cor, só que outras pessoas falaram, tanta criança no Brasil sem pai, você vai até a África para adotar uma criança, que não sei o quê. É isso. Sim. É que nem tipo, não assumir algo que você prega também, pode ser isso. Por exemplo, se eu falo que eu gosto muito, se eu defendo muito que eu gosto de hambúrguer, no final eu não gosto de comer hambúrguer. Tipo, eu não gosto, tipo, eu não como hambúrguer no McDonald's. Tipo, e falar, eu não sei. Eu tô tentando pensar, raciocínio. Não, tranquilo. É isso, gente. Obrigado pelas contribuições. Mas o que a gente viu nessa charge de coerência é basicamente foi contraditório, né? A ação dela foi contraditória, a atitude dela foi contraditória. E também a coerência também é isso, mas ela não é só isso. Principalmente a tratar de coerência na redação, é importante definir de maneira geral, assim, como se for. Tem algumas definições. Primeiro, tem vários tipos de coerência, por assim dizer. Primeiro, seria o que eu chamaria de coerência interna. O que é a coerência interna? Seria, no exemplo da sua redação, seria como se fosse se a sua redação tivesse um fluxo articulado, uma direção, um planejamento, uma orientação de argumentos convergindo na mesma direção para conseguir sustentar a sua opinião, para conseguir sustentar seus argumentos. Isso implica algumas coisas, de maneira geral. Uma das coisas que implica é isso que a gente acabou de ver. É você não ter argumentos que sejam contraditórios entre si. Então, no caso da charge, a gente viu atitudes contraditórias, mas o seu argumento também pode ser contraditório, dependendo de como você for trazer isso na sua redação. Por isso que a tratar de coerência na redação é importante que você tenha em mente que na sua argumentação e durante a sua redação, você vai seguir uma linha de raciocínio, você vai convergir para um determinado sentido, que seria para defender a sua opinião, defender seu ponto de vista. Que mais? Além disso, também eu falei que também era evitar o contraditório, mas também não é só o contraditório. É você também tomar cuidado para não fazer um amontoado de pequenas reflexões sem conexão umas com as outras. Como se você estivesse trazendo várias coisas diferentes, mas sem juntar elas, sabe? Por mais que separadamente elas façam sentido, quando você coloca tudo junto, fica um amontoado, sabe? Fica como se fosse uma concha de retalhos. Se você faz isso na sua redação, não faz muito sentido. Por mais que individualmente cada um dos argumentos faça sentido, se eles não estiverem conectados entre si, se eles não fizerem sentido entre si, no final vai acabar te atrapalhando a sustentar a sua opinião, que afinal é uma dissertação argumentativa, que é o principal gênero dos vestibulares que a gente está tratando aqui, que aparecem durante os vestibulares. Você sustentar uma opinião, você trazer argumentos é a parte mais importante praticamente da redação. E além disso, para você ter coerência interna na sua redação, você evitar também saltos de lógica, ou você pular a análise de um trecho para o outro. Então, nessa ideia de tipo, você estar argumentando, você seguir uma linha de raciocínio, um fluxo de opinião, você não pode simplesmente estar no A e pular direto para o C. Você tem que fazer como se fosse degrauzinho, sabe? Você vai argumentar, se você quer argumentar alguma coisa, primeiro você vai indo aos poucos. Falando de maneira geral, tá? Tá meio abstrato, mas a gente vai vendo. A Lumiar mandou aquele velho, eu quase li, aquele velho corno, aquele velho como, porque e o que causa. Como, porque e o que causa. Pode ser interessante uma maneira de você pensar no seu argumento. Que mais? Então, portanto, a coerência interna da sua redação é você pensar na organização e encadeamento lógico dos seus argumentos e partes do seu texto, para que fique adequado para a gente entender a sua redação, para o corretor entender a sua redação, para você trazer o seu ponto.
Isso, gente, não é só na redação, né? Você vai argumentar, você vai tretar no Twitter, você vai tretar em algum lugar, você vai fazer alguma coisa. É importante que você tenha coerência também. Não só nas atitudes, mas também na sua fala. Você vai argumentar alguma coisa, é importante que você não acabe caindo nesses problemas aí. Mas, além disso, a gente tem outro tipo de coerência, que é a coerência externa. Se a coerência interna é a maneira como você organiza seus argumentos para eles fazerem sentido, a coerência externa é o quanto as informações que você traz, os argumentos que você traz, fazem sentido na realidade. Ou seja, se eles são compatíveis com o que está acontecendo no mundo real. Você não pode falar qualquer coisa. Então, principalmente na sua redação, não inventa de trazer dados que você tirou da sua cabeça, de trazer coisas mágicas, e falar com coisas que sejam basicamente contraditórias às coisas do mundo. Então, por exemplo, você fala, no Brasil não existe pobreza. Não existe pobreza. O Brasil é uma democracia racial. A gente vive tudo muito coeso, assim, não existe racismo no Brasil. Que mais? Falar, o corona é só uma gripezinha, né? Matou pouca gente. Todas essas coisas que eu acabei de dizer foram completamente incoerentes, mas incoerentes com a realidade. Então, a coerência externa é essa questão de, tipo, além da organização que você vai trazer nos seus argumentos, é o quanto eles fazem sentido de fato na realidade. Então, basicamente, não falar groselha na redação. Aqui eu botei a conclusão veracidade e a conexão com a realidade das informações trazidas. Então, em resumo, a coerência textual é você trazer algumas coisas, é você ter o princípio de não contradição, que é basicamente não se contradiga, de unidade de sentido, então tudo convergindo para o mesmo sentido, tudo tem que estar junto, como se fosse tudo convergindo junto na mesma linha, de verossimilhança, ou seja, de fazer sentido, de ser verdadeiro, de fazer sentido, basicamente, e de estar de acordo com a realidade, para você ter uma redação e argumentos que sejam precisos, verdadeiros e coerentes. Então, a coerência é basicamente isso na redação. Por que a gente está trazendo isso agora nessa aula, né? Porque a coerência, além de ser muito importante na maneira como você vai escrever a sua dissertação argumentativa, geralmente é um dos critérios que os vestibulares cobram, tipo, os critérios em si. Então, é muito importante que na sua redação você organize tudo direitinho, que você não fale groselha, para que você consiga mandar bem nesse critério, por exemplo. Vou trazer algumas coisas. Primeiro, como que a coerência opera na estrutura da redação? Aí vamos trazer a grande estrutura da redação de volta, que estavam, para quem não via aí nas férias, estava com saudades. Mas como que funciona a coerência na estrutura da redação? Imagine essa redação aqui, tem a folha de redação, e vai seguir um esquema lógico, né? Primeiro você vai começar com a introdução, depois o desenvolvimento, e depois a conclusão. Então, tudo tem um começo, meio e fim, né? Já dizia a sua professora, seu professor do segundo ano do fundamental, tudo tem um começo, meio e fim. Poético. Mas, enfim, a sua redação também tem um começo, meio e fim, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que geralmente é aconselhável que você faça? Primeiro, uma coisa importante, você vai seguir um fluxo lógico, da introdução para a conclusão. Então, introdução, vai seguindo desenvolvimento e conclusão. Por isso que eu desenhei essas linhas aí, essas setinhas. Como que é recomendado que você comece a sua redação, estruturalmente? Primeiro, você contextualiza, né? Você vai trazer do que trata o tema. Você está começando a sua redação. Do que eu estou falando? Você vai trazer uma informação? Você vai trazer um filme? Você vai citar alguma coisa? Você vai simplesmente abordar o que você está falando. Aí, depois que você falou, você contextualizou. Você também relacionou com o tema, né? É importante. A contextualização também é importante que você relacione com o tema. Você traga, se você citou alguma coisa, relacione essa citação com o tema. Se citou um filme, um livro, você relaciona com o tema. Depois, a partir disso, você vai para a sua tese, que é a ideia central da sua redação. Isso é muito importante. A tese, a gente recomenda, não é obrigatório, mas a gente recomenda que fique no final da sua introdução. Lembrando que para cada parte da redação, fica alguns parágrafos. Então, a introdução, um parágrafo, aproximadamente umas 4 ou 5 linhas. Não que isso precise ser decoreba, tá, gente? É só o padrão, assim. Não precisa ser isso. A dependência da introdução pode ter menos linhas, sua introdução pode ter 3 linhas ou pode ter 7 linhas. Mas aí você vai ter que tipo, ter jogo de cintura para ir vendo na sua redação, né? Geralmente você tem 30 linhas para fazer uma redação, então é você ter esse jogo de cintura. Pode falar, João Pedro.
Essa questão que você falou, tipo, deixar a tese no final da introdução, é tipo meio que para dar um gancho no desenvolvimento, tipo assim, tá lá, tem introdução, aí você coloca a tese no final, meio que já para dar um gancho que vai vir depois, por isso, mais ou menos. Exatamente. E também porque no final da introdução, você já contextualizou o tema, já está bem claro assim, você chega na sua tese, que é o seu posicionamento central, é o seu posicionamento central. Para quem está lendo, vai ficar muito claro do que você está tratando. Já vai dar como se fosse um preview do que você vai falar. Então é muito bom, você já dá esse gancho do que você vai falar no desenvolvimento. Já fica bem claro. Na redação não é para você ficar fazendo surpresa de tipo, ai, você é misterioso, o corretor só vai descobrir no meio da redação do que eu estou falando. Não, gente, deixe claro. Por isso que já começa com a tese na introdução, que é o posicionamento central da redação. Aí, durante o seu desenvolvimento, onde você vai argumentar, vai trazer seus argumentos. No desenvolvimento, a gente recomenda que são geralmente 2 parágrafos, recomendação, não é obrigatório. Geralmente 2 parágrafos de aproximadamente umas 5 linhas. Então, em cada parágrafo, vai trazer a sua argumentação, ou seja, a defesa da sua ideia central. Semestre passado, eu passei uma estrutura de redação para o pessoal. Eu queria só retomar um pouquinho dela, a gente ainda vai ver bastante ela, mas eu passei uma estrutura de argumentação, ou seja, uma estrutura para você desenvolver em cada parágrafo. Como que é essa estrutura? Primeiro, imagina que isso aconteça em cada parágrafo, tá? Você é misterioso na redação, dá um pouco de trabalho para o corretor. Não, pelo amor de Deus, o corretor tem que corrigir, tipo, sei lá, 30 redações por dia. Isso vai fazer ele ficar chateado. Então, na argumentação, como que eu acho interessante que se comece sobre cada parágrafo de desenvolvimento, tá? Você está falando de cada parágrafo. Se for fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, você vai fazer isso 2 vezes, tá? Se for fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, vai fazer isso 3 vezes, por aí vai. Começa como? Com a microtese. O que é a microtese? Se a tese é a ideia central da sua redação, é o posicionamento central da sua redação, a microtese, como diz o micro, pequena tese, vai ser a ideia central do seu argumento. Você começa seu argumento falando o que eu vou trazer no meu argumento. Já joga de cara, já deixa claro o que você vai argumentar no seu argumento. E aí, depois que você deixou claro qual que é a ideia principal do seu argumento, você pode trazer uma citação, ou seja, trazer uma informação externa, seja de dados, autores, filmes, séries, livros, música, para enriquecer um pouco o seu argumento. Mas você pode simplesmente ir argumentando conforme com a realidade. Você não precisa trazer uma citação, falar de um filme, de uma série sempre. Você pode só ir argumentando com a realidade. Mas é legal que você traga uma citação. Eu recomendo que, se você for trazer uma citação, que ela seja bem nessa parte, logo depois da microtese. Fala a ideia central do seu argumento, e aí joga a citação que você quer trazer. E aí, depois que você falar da citação, é onde vai acontecer a última parte, que é a reflexão crítica. Geralmente é a maior parte do parágrafo argumentativo, que é onde você vai desenvolver o argumento, ou seja, você vai explicar o que a citação que você trouxe tem a ver com a ideia que você quer desenvolver, ou seja, você vai ter seu argumento, e aí no final você vai concluir, você vai tirar uma conclusão, uma reflexão crítica, por isso que essa parte é uma reflexão crítica. Tirar uma reflexão crítica que conecte com a ideia central da sua argumentação. Então, supondo que a sua redação seja sobre educação no Brasil. Se a sua microtese vai ser, eu acho que parte da educação no Brasil a educação no Brasil não é incentivada. Vai ser o seu microtese. Ou, vamos dizer isso, tá? Vamos dizer isso. No seu microtese, sua ideia central é falar que a educação no Brasil precisa ser desenvolvida, supondo que seja uma redação do Enem sobre educação. E a sua ideia central vai ser, a educação no Brasil precisa ser desenvolvida. Aí a sua microtese poderia ser, a educação no Brasil não é incentivada, não se investe em educação no Brasil. E aí, na sua citação, você pode trazer alguns dados, você traz alguns dados de educação, e aí, na reflexão crítica, você vai desenvolver o que os dados têm a ver, por que os dados explicam a falta de investimento em educação, e como que isso gera uma educação precária no Brasil, por exemplo. Tá? Então, dando um exemplo. Eu sei que está muito abstrato, mas a ideia dessa aula é só, tipo, retomar a estrutura, e a gente vai ver muito exemplo, ainda vai ver muito exemplo, mas retomar a estrutura para ficar mais claro. Mandaram no chat, a Lumiar levanta a mão. Pode falar, Lumiar. Lumiar, tudo certo? Eu pensei que eu tava falando. Continuando, eu queria saber se dá para ter um argumento mais conspiratório, por exemplo, esse tema da educação.
ontem teve a monitoria e a gente conversou de como o Estado meio que faz um modelo de educação que não incentiva alunos de escola pública a passarem no Enem. Como, por exemplo, não cair a matéria do Enem nos livros da escola. Aí, esse tipo de argumento assim mais conspiratório, falando, por exemplo, é um modelo do Estado de que o ensino público realmente não seja para todos e essas coisas. Eu posso fazer ou não é certo? Claro, se você trazer, tipo, argumentos, se seus argumentos forem coerentes, ou seja, se eles façam sentido com... Se você traz, ó, você trouxe um dado que explicita justamente isso, você trouxe uma citação que explicita justamente isso. E se seu argumento faz sentido, não tem problema, juro. Inclusive, talvez isso esteja muito coerente. Eu acho difícil dizer que seja conspiratório. Quando você falou isso, eu pensei, nossa, vai falar que, tipo, alienígenas, sei lá, criaram o ensino brasileiro. Aí tudo bem, aí toma um pouco de cuidado, mas acho que nesse caso não tem problema, contanto que seus argumentos sejam coerentes, que eles reflitam o ponto que você quer passar, que eles façam sentido, que eles tudo convirjam numa linha de raciocínio. Tudo bem? Certo, entendi. E, Ruth, eu vou te responder a sua pergunta, mas você levantou a mão, você levantou a mão para isso. Você só ia avisar? Eu ia reler. Tá. Tá. Ah, tá. Mandaram. E aí, corretor, eu sou ou não sou a favor? Descubra. Para mais informações, segue no Insta. Tem um segredo, mas eu te conto. Arrasta para cima. É isso, galera. Sucesso. Façam isso na redação. Aí a Ruth perguntou: Miss, porventura realizaram a colocação de vários repertórios socioculturais diferentes de conectá-los ainda assim com uma tese, acrescentando mais um repertório que consiga juntá-los? Depende. Você quis dizer, tipo, durante a sua redação ou nesse parágrafo argumentativo? O que a gente viu semestre passado, e uma recomendação minha, é que na citação você trouxesse apenas um repertório, porque aí senão não fica muita coisa. Lembrando que tipo, você tem um espaço muito limitado de tipo, 30 linhas para escrever. E supondo que para cada argumento você consuma mais ou menos 5 linhas, um pouco mais, 5 a 7 linhas, é importante você ter economia, você economizar aí a sua citação. Por mim, traz uma citação que reflita o seu posicionamento e desenvolva muito bem ela. Essa é uma opinião. Em relação a trazer citações diferentes, depende, tipo, diferentes em quê? Se você trazer, tipo, duas citações diferentes, dois argumentos diferentes, não tem problema, contanto que essas citações reflitam o seu posicionamento. E quem vai fazer essa conexão, essa ponte entre a sua citação e os pontos que está trazendo, e a sua microtese, e a sua tese, vai ser você, tá? Então, você vai ter que olhar na hora tá escrevendo a sua redação, você vai ter que ver, putz, quero muito citar uma música, eu acho que essa música pode ter a ver. Então, você coloca essa música e aí você escreve essa conexão. O que a música tem a ver com o seu argumento, com a ideia central do seu argumento. E o que a ideia central do seu argumento, junto com a música, tem a ver com a ideia central da redação. Não sei se isso fez sentido. Pode falar, João Pedro. Então, a microtese seria o que, mais ou menos? Que tem a tese central, tal, tipo, sei lá, o tema da redação. A microtese seria, tipo, como é que eu posso dizer? O seu ponto de vista sobre aquilo? Seria a tese do argumento. Então, você tem a tese central da redação, que é a ideia central. Saúde. Desculpa, gente. É o posicionamento central da redação. E aí você vai ter, supondo, dois parágrafos de desenvolvimento. Em cada parágrafo de desenvolvimento, você vai trazer os seus argumentos. A microtese é como se fosse o resumo do seu argumento, o resumo do seu parágrafo argumentativo. Então, você supondo que você tenha dois argumentos. De novo, sobre educação. Você quer falar que, tipo, a sua tese central é que, tipo, enfim, a educação no Brasil precária. E você quer trazer, tipo, na sua primeira argumentação, que, tipo, falta investimento na educação, são duas coisas, de certa forma, tipo, tem a ver, mas são diferentes. Então, tipo, se no seu argumento você vai falar que falta investimento do Estado na educação, é a ideia central do seu argumento, é como se fosse o resumo do seu argumento. Essa é a ideia da microtese. Você já resumir, já deixar claro, ó, eu vou falar disso no meu argumento. E aí você vai desenvolvendo o seu argumento. Traz citação e depois você conclui. Entendeu? Não sei se fez sentido. Ainda vou trazer alguns exemplos durante as aulas, mas tá um pouco abstrato ainda, eu sei. Mas fez um pouco de sentido? Se ainda ficar um pouco confuso, eu posso Sim, tentar explicar sim, de eu novo. entendi. Perfeito.
E aí, supondo que, tipo, lembrando que essa estrutura é a estrutura de cada parágrafo de argumentação, tá? Então, se você for fazer 2 parágrafos de argumentação, você vai usar isso 2 vezes, tá? É importante que as suas ideias estejam conexas com a tese. Coerência também é isso, né? Se você vai organizar seus argumentos de maneira a fazer sentido, você não pode, eles não podem ser contraditórios, você não pode pular argumentos, pular simplesmente ter um salto de lógica, você ir de A para C, e eles têm que estar conectados. Então, seu argumento, seu desenvolvimento tem que ter a ver com a sua tese, sua ideia central, sua citação tem que ter a ver com a sua microtese, e por aí vai. Tudo tem que estar conectado. O seu desenvolvimento 1, seu parágrafo de desenvolvimento 1, também tem que estar conectado com o parágrafo de desenvolvimento 2. Será que vai ser, você vai adicionar informações, você vai contrapor elas, e por aí vai. A gente vai ver, essas próximas 2 aulas vão ser justamente para isso, esclarecer um pouco mais de como funcionaria isso. E aí a conclusão, dependendo de qual vestibular você estiver prestando, se não estiver prestando o Enem, sua conclusão vai ser uma síntese ou resumo de tudo que você trouxe na sua redação. Então, sintetizou, resumiu tudo que você trouxe na sua redação. Se não for o Enem. Se for o Enem, aí você vai trazer uma proposta de intervenção. Ou seja, você vai utilizar, sabe, baseado em tudo que você argumentou durante a sua redação, você vai propor uma solução, uma intervenção, uma maneira de mitigar o problema. E na conclusão, para essa conclusão ser coerente, ela também tem que estar conectada com o resto do seu texto. Se for a síntese, resumo, você vai citar justamente tudo que você trouxe, você vai resumir tudo que você trouxe na sua redação. Se for uma proposta de intervenção, sua intervenção não pode estar, tipo, completamente alheia ao que você argumentou. Se você, tipo, argumentou, sei lá, tipo, falta investimento na educação, o Estado devia investir mais na educação, sua proposta de intervenção não pode ser, tipo, um programa espacial, tipo, sei lá, tem que ter a ver com o que você está argumentando, sabe? Tem que estar relacionado, tem que estar seguindo a mesma linha. Sua redação tem que seguir a mesma linha de raciocínio. Por isso que no cantinho desse esquema eu fiz até uma linhazinha. Porque pensar a sua redação como se fosse uma linha de raciocínio que você vai seguindo. Gente, tá um pouco abstrato? Tá. A gente vai ver muitos exemplos ainda, tá? Eu só queria passar isso para vocês, que quem entrou agora, quem entrou... Opa, peraí. Desculpa, gente, meu pai só entrou no quarto aqui do nada. Mas alguém mandou uma dúvida. Tem de conseguir tirar a conclusão sem ser repetitivo. Mas a ideia é justamente você, tipo, repetir o que você falou. Tipo, você resumiu o que você falou. Então, não tenha medo de ser repetitivo Caso não seja uma redação do Enem, se você for fazer uma síntese ou resumo, não tenha medo de ser repetitivo. A ideia é justamente você retomar o que você trouxe, retomar a sua tese, seus argumentos. Pode falar, Núbia. Michel, quando eu vou fazer uma citação, tipo, como que eu posso citar uma música? Tipo, eu teria que escrever o trecho ou só colocar o nome dela? Você pode tanto citar exatamente o trecho da música, e aí você coloca entre aspas, tá? Se você for citar exatamente o trecho da música. Ou você pode falar, segundo a música tal, do artista tal, isso acontece, ou a música do artista tal trata também sobre isso na medida em que explica isso, entendeu? Então, se você for uma citação direta, usa aspas, mas não precisa ser uma citação direta. Você pode simplesmente já falar que, tipo, a música fala sobre isso e isso tem a ver com o tema. E, inclusive, se você for citar com aspas na redação, se você for citar, tipo, diretamente, é importante que você só não jogue essa citação, que você explique o que essa citação com aspas tem a ver com o resto da sua redação. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Lumiar, de certa forma, sim, a introdução, com certeza, você localizar. Quem estiver além da sua redação, localizar. Primeiro, do que você está falando, qual que é o tema da sua redação, e segundo, o que você está defendendo. Desenvolvimento é o grosso da sua redação, é a massa de bolo da sua redação, é o principal, é inclusive o que mais toma espaço, né? Você tem geralmente dois parágrafos, é o mais grande. E a conclusão é a conclusão, você vai concluir a sua redação. Seja, se não for o Enem, sintetizar ou resumir o que você trouxe na sua redação, ou se for o Enem, trazer uma intervenção, uma proposta de intervenção. Então, de certa forma, sim. No caso da síntese, sim. No caso da intervenção, seria encaminhar para uma solução. Tudo bem? Gente, tá um pouco abstrato, eu sei, mas a gente vai vendo. A ideia dessa aula é passar algumas coisas importantes para a coerência da redação,
porque é importante retomar esse tipo de coisa. A gente voltou das férias e aí a gente acaba esquecendo. E também é importante, esse esquema é importante não só para explicar como que está operando a coerência na sua redação, mas também que esse esquema serve para facilitar na hora da prova, é importante que vocês tenham um planejamento textual, tá? Não chega do nada, vocês têm que ter um planejamento textual. O que eu vou tratar na minha redação? Qual que é a tese da minha redação? O que vai ser meu primeiro argumento? O que vai ser meu segundo argumento? O que eu vou citar no primeiro argumento? O que eu vou citar no segundo argumento? Como eu vou concluir? Como vai ser a proposta de intervenção? Inclusive, um dos critérios do Enem, ele tenta enxergar como você encaixou esse planejamento de texto na sua redação. Porque se você faz um planejamento de texto, fica muito mais fácil você enxergar como vai funcionar essa linha de raciocínio. Planejou esse texto. De uma maneira básica, sabe? Só chegar, escreve na folha da prova. Tese, isso. Aí, argumento 1, isso. Argumento 2, isso. E aí, tipo, sei lá, se quiser colocar algumas citações, você acha que dá para conectar? Ó, citação 1 no argumento 1, citação 2 no argumento 2, por aí vai. Por isso que é essencial que vocês tenham um planejamento de texto. Inclusive, a maneira como o Enem descreve a coerência é a maneira como esse planejamento de texto está implícito na sua redação, que você só não chegou na hora e fez, tipo, pá, é isso, vou fazer. Porque acaba ficando um pouco... Não fica muito coerente. Pode acabar deixando algumas pontas soltas. Isso é muito importante. Coerência também tem a ver para você simplesmente não deixar pontas soltas. Se sua redação precisa estar organizada, logicamente, é importante que ela não tenha pontas soltas. Não, imagina que você vai assistir um filme, ou um anime, alguma série, e aí, tipo, a série fala de uma coisa e depois nunca mais retoma. Não explica. Simplesmente falar que o personagem começou a voar. E, tipo, não explica. Como assim ele começou a voar? E aí, tipo, tem que explicar. Nossa redação, tudo tem que estar muito bem explicado. E isso é coerência também, tá? A gente tem 10 minutinhos. Eu queria fazer duas coisas. Primeiro, eu queria repassar algumas coisas de gramática, rapidão, e de fazer uma dinâmica. Eu não sei se vai dar tempo de fazer dinâmica. Mas, além da coerência operar a gramática, ela também, além de operar na estrutura, também opera na gramática. Por quê? Por que eu estou passando isso? Porque no semestre passado já viu isso. Mas é muito importante enxergar como que a coerência pode funcionar nas minúcias da redação, tipo, escrevendo frase por frase. Primeiro, vocês talvez já tenham visto, ainda vão ver na gramática. O que é uma oração? De maneira simples, tá? Acho que a Babi estaria me assassinando se ela ouvisse isso. Mas uma oração, como se fosse uma frase composta por sujeito, verbo, objeto. Então, eu comi uma banana. Eu sou o sujeito, comi um verbo, uma banana é o objeto dessa ação. Então, tem o sujeito da ação, tem a ação, e o objeto da ação. Então, eu comi uma banana. Isso é uma oração. E além da oração, o que é? Tem também o período. O período, gente, foca, é muito importante, gente. Período é como se fosse a estrutura mais básica da sua redação. Para quem curte biologia aí, período é como se fosse as células do corpo humano, os órgãos, não sei, porque a oração é as células, o período são os órgãos. O período é o conjunto de uma ou mais orações, ou seja, o que vai até o ponto final. Então, por exemplo, eu comi uma banana. Também pode ser um período. Se foi até o ponto final, também pode ser um período. Mas o período também pode ter mais de uma oração. Então, eu posso falar, ó, eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Porque geralmente na redação tem o Estado, a coerção do Estado, a violência do Estado. Então, o Estado me forçou a comer uma banana. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Isso também é um período. Você tem duas orações aí. Então, tudo que vai até o ponto final. E isso é muito importante. O que eu estabeleci aqui? Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Vocês perceberam que eu estabeleci uma relação de causa? Eu comi uma banana. Por que comi uma banana? Porque o Estado me forçou. Essa foi a causa. Eu ter comido uma banana foi causado pelo Estado, porque o Estado me forçou. Tá? Eu também posso ir além. Então, tipo, eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Um período. Aí eu coloco. Além disso, eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Então, até o ponto final, um período. Aí depois, eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Um período. Além disso, adicionei uma informação. Eu também comi uma banana. Mas o Estado não me forçou a comer. Também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Então, essa segunda tem dois períodos, foi até o ponto final, um período. Foi até o outro ponto final, outro período. Então, a gente teve dois períodos aqui, tá?
E a gente desenvolveu relações lógicas entre eles. Então, primeiro, a causa, o Estado me forçou a comer a banana, aí você adicionou uma informação. Além disso, eu também comi um abacate. Então, adicionei a informação que eu comi um abacate. Mas, oposição, o Estado não me forçou a comer o abacate. Gente, por que eu estou falando isso? Por que realmente, você deve estar perguntando, tá, que isso tem a ver? Gente, é muito comum erro de construção de período, gente. O período, de novo, é como se fossem os órgãos do corpo humano. As orações sendo as células, os períodos dos órgãos. Se você não monta seu período de maneira correta, se você coloca um ponto final no lugar errado, supondo, se você colocasse um ponto, tipo, depois da banana, eu comi uma banana, ponto, porque o Estado me forçou. Você simplesmente quebrou o período. Não faz sentido o que você acabou de falar. Você quebrou, teve uma quebra de progressão. Então, por isso que acontece muito de tipo, escrever período de maneira errada, tipo, quebrar período no meio, ou não cortar o período que não deveria ser cortado, não desenvolver orações de maneira tipo, correta. Isso é muito importante. Isso daí é estrutura básica, tipo, como se fosse, de novo, as células e os órgãos da redação. Tá? É uma parte mais chata, mas vocês ainda vão ver bastante disso em gramática. Tudo certo até aqui? Tudo. A gente vai fazer, nos 6 minutos que nos restam, a gente vai fazer uma dinâmica de análise de coerência dos alunos, tá? É rapidão. Vou passar um texto para vocês, do Enem, uma redação do Enem que ele mesmo disponibilizou, no manual do corretor. Eu quero que vocês me respondam o que está coerente, e o que está incoerente, se alguma coisa incoerente. E eu literalmente copiei e colei, tá exatamente igual. Alguém que escreveu uma redação nesse sentido. Então, se alguém quiser ler, rapidão. Você vai ler, Léo? Nem então. Posso ler? Mas ler tudo? Ler os 2 parágrafos? Eu leio de baixo, então. Tá, vou dividir, então. Tá. Ordinariamente, a internet é o maior meio de comunicação do mundo. Está se expandiu gradativamente, sendo utilizadas por todas as gerações. Contudo, é racional dizer que o ser humano não é manipulado por este serviço. Ah, tá. Tá bom. Neste contexto, diversos fatores podem ser apontados como influência para a manipulação, como a necessidade de compras online e a ditadura da moda. Aí eu leio outro fator que influencia a manipulação é a ditadura da moda, em que vários sites sinalizam a moda atual, obrigando o indivíduo a se vestir de maneira que está a veiculação dita. De acordo com os dados apresentados... Ah, você vai ler, Léo? Eu terminar, né? Pode ser. Mas tá, de acordo com os dados apresentados, é necessário ficar, abre parênteses, fecha parênteses, atento ao que é exposto na internet, evitando manipulações e ações futuras. Ela se corrigir, tipo... Alguém gostaria de arriscar, tipo, o que achou incoerente? Tipo, especificamente, fala o quê e explica por quê. É o contudo, não é? A partir do contudo, porque ele fala contudo é racional dizer que o ser humano não é manipulado por esse serviço. Depois ele fala um exemplo de que ele é manipulado. Exato. Bem pegado. Alguém mais que Nossa, desculpa, pode levantar, desculpa. Eu ia falar, mas ele falou, é basicamente isso. No primeiro parágrafo ele fala que, apesar da internet ter crescido muito, ela não é o ser humano não é manipulado por ela. Aí logo no segundo ele fala que a influência dita o comportamento das pessoas e tal. É isso. Boa. Então, ele fez uma contradição aí, né? Porque no começo ele fala, que seria a tese dele, ele fala, o ser humano não é manipulado por este serviço. E depois ele dá exemplos de como o ser humano é manipulado por esse serviço. Então, você tem uma contradição em relação a isso. Mas também tem uma outra falha de coerência. Assim, eu transcrevi essa redação, tipo, exatamente como estava. Tem várias falhas de tipo, escrever período, tipo, às vezes você acaba confundindo. Por isso que é importante você manter claro como você vai escrever cada período. Porque se você acaba errando, tipo, você coloca o ponto final no lugar errado, bota uma vírgula no lugar errado, não escreve o período direito, fica um pouco confuso, sabe? Do nada sua redação trava, ou do nada você continua sem precisar estar continuando. Mas só para
não comer muito tempo da monitoria, tem mais uma falha de coerência, e ele fala, tem muito bem, vocês apontaram muito bem a contradição do ele ter falado do manipulação, não manipulação, mas de certa forma também tem uma falha de coerência externa, que ele fala, vários sites sinalizam o modo atual, obrigando o indivíduo a se vestir de maneira que essa veiculação dita. Tipo, deu para entender que ele quis dizer, falar tipo, de padrões de moda, padrões culturais, mas ele falou como se tipo, alguém chegasse na sua porta, tipo, com uma arma e falasse, ó, você precisa se vestir desse jeito. Então, de certa forma, a maneira como ele escreveu isso deu a entender que seria, tipo, literalmente obrigando. Então, de certa forma, teve uma falha de coerência externa. Porque, tipo, as lojas não te obrigam, literalmente, a comprar. Mas você tem influências, você tem padrões culturais, você tem padrões de beleza, você tem toda uma influência psicológica. O que não necessariamente é você está obrigando alguém. Ele falou da ditadura da moda. Mas, gente, é isso. Esses foram as duas falhas de coerência, e uma coerência interna, uma contradição, e outra uma coerência externa, tipo, não está de acordo com a realidade. E é isso, basicamente. O mais importante dessa aula foi introduzir, retomar um pouco da estrutura de redação, o que é coerência, né? Como a coerência opera na estrutura de redação, como que a coerência funciona na construção de períodos, e trazer esse exemplo final. Alguém ficou com alguma dúvida? Quem faz moda, então, é ditador? Eu não sei se... Quem faz moda, Quê? então, é ditador. Pode falar. Ditadura da moda. Pode falar, Núbio. Tem algum... como é que é? Tem alguma quantidade certa de período? Não. É importante que, tipo assim, o período é tudo que vai até o ponto final, de maneira simples. É importante você ter esses períodos para ficar mais fácil na progressão, tipo, você vai escrevendo a sua redação. Vou voltar no slide de períodos. Porque você vai criando essa progressão. Então, eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Ponto. Acabou. Acabou a informação que você queria trazer naquela frase. Acabou. Aí você vai adicionar uma outra. Fala, além disso, eu também comi um abacate, mas o Estado não me forçou a comer o abacate. Então, tipo, você trouxe essa segunda informação. Acabou o que você tinha para trazer? Acabou, ponto final. Eu vi as caras dos monitores rindo, tipo, o que é isso que você trouxe? Mas é isso. Não tem, tipo, putz, eu preciso contar quantos períodos eu tenho. Não. Você pode fazer períodos curtos, que nem eu tinha trazido. O período, ele pode ser extremamente curto. Ele pode ser só eu comi uma banana. Você trouxe tudo que você tinha para falar, comi uma banana, ponto. O que era uma oração também poderia ser só um período. Mas você também pode adicionar mais coisa. Eu comi uma banana porque o Estado me forçou. Então, e não precisa ficar pensando em contador de período nem nada. Ô, Miss, tu pode só ir para a parte do resumo rapidinho, só para tirar print, a parte que está escrito em resumo. Em resumo. Lá. Aí essa parte eu não anotei, né? Então eu não vou saber dizer realmente, especificamente. Eu acho que ele travou. Será que eu travei? Alô? Gente, travou, desculpa. Travou. Nossa, travou muito. Falaram alguma coisa? Desculpa. Eu travei ou você travou? Não, eu travei. Tá. O Mitch travou. Você pode só passar na parte do em resumo, por favor, só para tirar print do slide. Entendi. Obrigado. Valeu. Rebeca estava com a mão levantada, pode falar. Não sei, eu posso começar o finalmente já? Acho Pode, que sim. por favor, Obrigada. Então, gente, voltamos a entender Tá que a gravando. felicidade de muitos... Tá gravando. Para a felicidade de muitos e para a tristeza